Olá, aventureiros! Sejam muito bem-vindos a mais um emocionante episódio repleto de mistérios e descobertas fascinantes. Hoje, você está prestes a embarcar em uma jornada que nos levará ao coração de um tema que fascina a todos: os Guardiões da Memória, mistérios antigos. Prepare-se para desbravar lendas envoltas em misticismo e conhecimento profundo. Antes de mergulharmos no intrigante enredo de hoje, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e, claro, ativar as notificações. Assim, vocês não perderão nenhum capítulo das nossas épicas jornadas. Hoje, vamos investigar a saga de um clã secretamente poderoso e venerável, os Guardiões da Memória. Este grupo extraordinário, com raízes que se entrelaçam em anos de história, foi fundado em um período onde a busca por sabedoria e o valor do conhecimento eram tão reverenciados quanto a bravura em combate, se não mais. Esses guardiões não eram apenas eruditos, mas também guerreiros sábios, mestres da arte do combate e da filosofia. Eles dedicavam suas vidas à preservação do entendimento humano, não apenas buscando sabedoria, mas também resguardando segredos e informações vitais que moldaram civilizações. Você pode se perguntar: por que a sabedoria é considerada uma fortaleza mais potente do que a força bruta? A resposta está entrelaçada em uma tapeçaria rica de histórias e mitos, onde o conhecimento frequentemente se provou ser o verdadeiro poder por trás das maiores conquistas da humanidade. Para evitar que o conhecimento caísse nas sombras do esquecimento, uma coalizão de eruditos, guerreiros e xamãs se uniu, formando uma sociedade secreta dedicada à tarefa monumental de preservar e compartilhar o vasto conhecimento da humanidade. O objetivo deles era claro: proteger relíquias e tomos antigos, escondendo-os em locais estratégicos chamados Santuários do Saber. Cada relíquia era, por sua vez, como uma cápsula do tempo, guardando passagens e ensinamentos de civilizações que podem ter sucumbido, mas que ainda têm tanto a nos ensinar. Estes santuários, permeados por magia, se tornaram verdadeiros faróis de aprendizagem, iluminando o caminho para aqueles dispostos a aprender. Um aspecto fascinante desse clã é a existência da lendária Biblioteca Eterna, um espaço que, segundo as lendas, é invisível aos olhos comuns e acessível apenas àqueles que possuem um coração puro e uma mente aberta. Esta biblioteca não é uma mera coleção de livros. É uma verdadeira rede interligada de conhecimento, onde os livros flutuam e se transformam, adaptando suas histórias e ensinamentos de acordo com o momento em que são lidos. Cada livro é como um espelho da alma de quem o lê. Os guardiões não têm apenas a missão de guardar esses livros, mas também de atualizá-los, garantindo que as lições do passado permaneçam vivas e relevantes para as futuras gerações. Essa é uma responsabilidade que transcende o tempo e o espaço, uma verdadeira missão quase divina, não é mesmo? Impressionantemente, esses guardiões levam consigo fragmentos da própria história, conhecidos como códigos ancestrais. Estes vestígios não são simples símbolos. Cada guardião tem a capacidade única de acessar memórias e habilidades de seus antepassados. Isso transforma cada membro em uma fonte viva do conhecimento da história do mundo, fazendo com que exemplos do passado se tornem guias para o presente. Esses códigos são frequentemente utilizados em rituais e batalhas, onde a sabedoria e a experiência de outrora influenciam diretamente os resultados dos conflitos que são travados. Imagine ter acesso a cada batalha, cada traição e cada vitória por meio das memórias de seus ancestrais. Você sabia que existem relatos de encontros com esses guardiões em diversas culturas ao longo da história? Desde as terras geladas da mitologia nórdica até as ricas lendas africanas, há indícios da presença contínua desses protetores do conhecimento. Esses encontros frequentemente acontecem em momentos de crise, quando o entendimento se transforma em um farol de luz na escuridão. Os guardiões podem oferecer não apenas sabedoria, mas, em algumas situações, artefatos poderosos que têm o potencial de mudar o destino de muitos. No vídeo de hoje, vamos nos aprofundar em alguns desses encontros épicos, explorando como esses indivíduos deixaram marcas indeléveis na história de tantas civilizações. Preparem-se!
Nossa jornada não apenas revelará suas histórias notáveis, mas também os mistérios profundos que eles guardam com tanto zelo. Fiquem ligados e vamos juntos desvendar a tapeçaria intrincada do tempo e da memória. Os Guardiões da Memória não são apenas uma facção perdida nas lendas. Eles representam a intersecção da sabedoria antiga e da proteção do conhecimento sagrado. Cada membro, conhecido como Guardião, passa por um treinamento rigoroso e intenso, que integra disciplinas arcanas, história e nobrezas, além de desenvolver uma força e dedicação imensuráveis. Esta formação não é simples. Requer anos de estudo, em conjunto com práticas em combate e meditação, onde o foco mental é tão importante quanto a força física. Um exemplo notável da habilidade excepcional dos Guardiões é a mística criatura conhecida como Cão de Memória, que eles invocam durante suas missões. Essa entidade mágica é capaz de captar ecos de eventos passados, revelando vislumbres de batalhas heróicas e diálogos que, de outra forma, se perderiam no tempo. Esta capacidade de ver e entender o passado é uma ferramenta crucial que empodera os Guardiões, preparando-os para novos desafios e ajudando a desvendar tramas encobertas que poderiam ameaçar o equilíbrio do conhecimento. Você já imaginou o que seria ver uma batalha antiga sendo desenrolada diante de seus olhos? Dentro deste universo intrincado, destaca-se a Biblioteca Ancestral, conhecida como o Salão dos Ecos. Este não é simplesmente um local repleto de tomos e pergaminhos. É um espaço dinâmico, quase sagrado, onde as histórias dos que vieram antes emergem, ganhando vida através dos sussurros que permeiam o ar. Os Guardiões podem ouvir esses ecos, testemunhar eventos históricos como visões vívidas e até mesmo sentir as emoções profundas que formam a essência dessas narrativas. Imagine estar em um lugar onde a história fala para você e onde a sabedoria ancestral pode ser vivenciada de maneira palpável. Contudo, essas interações não são simples nem previsíveis. Os desafios e rivalidades entre diversas facções que buscam restaurar ou destruir o conhecimento guardado intensificam as jornadas dos Guardiões. Grupos obscuros, como os Desbravadores das Sombras, acreditam que o conhecimento deve ser um privilégio dos mais fortes e não hesitam em usar métodos brutais para tomar posse de relíquias e textos sagrados. Essa luta transforma-se não apenas em uma batalha pela sobrevivência, mas em uma verdadeira guerra pela essência do que significa ser um verdadeiro guardião da memória. Confrontados com dilemas morais, os Guardiões frequentemente navegam por questões éticas onde a escolha é entre preservar um segredo mortal ou revelar uma verdade que pode prevenir uma catástrofe define o futuro de inúmeras civilizações. Uma das narrativas mais emocionantes é a da Verdade Proibida, onde um guardião deve decidir se deve ou não compartilhar uma profecia apocalíptica com uma aldeia que pode não estar preparada para essa revelação devastadora. Você já parou para pensar como seria tomar uma decisão que pode afetar o mundo inteiro? Como decidir entre proteção e verdade? À medida que atravessamos essa narrativa, você se verá testemunhando um espectro de emoções que ressoam com sua própria experiência de vida. Esta não é apenas uma chamada à aventura, é uma profunda reflexão sobre quem somos e o que realmente nos define na busca incessante pelo conhecimento e pela verdade. Conforme a narrativa dos Guardiões da Memória se desdobra, os aventureiros se deparam com regiões ricas em fragmentos do passado. Cada área traz novos desafios e revelações surpreendentes. Um cenário emblemático é a Cidade Velha de Alterys, uma metrópole em ruínas que guarda segredos de civilizações mágicas profundamente poderosas e impactantes. Neste local místico, os personagens têm a oportunidade de explorar bibliotecas esquecidas, que preservam grimórios, mapas ocultos e diários de sábios que, se lidos, podem dar aos aventureiros habilidades e conhecimentos perdidos há muito tempo. O que essas páginas amarrotadas poderão revelar sobre o passado que ainda ecoa através dos tempos? Os jogadores são incentivados a interagir com NPCs memoráveis e intrigantes, como a enigmática bibliotecária Ela, que aguarda pacientemente para compartilhar pistas sobre artefatos mágicos e o verdadeiro papel dos Guardiões na preservação do conhecimento. À medida que a narrativa se desenrola, os protagonistas podem se ver obrigados a negociar com cultos que veneram esses mistérios ancestrais,
adicionando tensão e profundidade à trama e mantendo todos os envolvidos ansiosos por desdobramentos cada vez mais emocionantes e impactantes. Um conceito crucial na história é que, por meio de interações significativas com o ambiente, os jogadores não apenas exploram, mas também se tornam parte desta tapeçaria complexa de memórias fragmentadas. Ao reconstituírem memórias de heróis esquecidos, eles adquirem acesso a habilidades especiais ou insights sobre suas próprias histórias, enriquecendo as experiências individuais e coletivas. Essa abordagem fortalece laços entre os participantes do grupo, à medida que todos colaboram para desvendar passagens do passado e moldar o futuro de sua jornada. Um elemento fascinante que permeia essa narrativa envolve um artefato central da trama, a Esfera da Recordação. Esta relíquia é tão valiosa e desejada que muitos anseiam por possuir, lá, incluindo antagonistas que almejam utilizar-la para fins nefastos e egoístas. A esfera, feita de um cristal que brilha com uma intensidade própria, fornece aos seus portadores acesso às memórias de qualquer ser que a tenha tocado. Quando em mãos erradas, os desdobramentos podem ser catastróficos, aumentando a tensão e as apostas na jornada dos jogadores, levando-os a questionar não só a ética de suas ações, mas também as repercussões de cada decisão que tomam. Você já considerou como seria viver em um mundo onde a memória é uma arma poderosa? As tramas secundárias, como as rivalidades entre clãs de magos que buscam controlar a esfera, revelam uma luta intensa onde diplomacia e combate formam um mosaico complexo de relações interpessoais e estratégias. Os jogadores se deparam com situações onde devem decidir entre agir com sensibilidade ou usar a força bruta. Cada decisão molda o mundo ao seu redor. Por fim, à medida que os protagonistas reúnem todos os fragmentos e pistas, eles são levados ao desafio culminante, um templo escondido, ligado à origem dos primeiros guardiões. Este local não é apenas um teste físico que medirá suas habilidades, mas também um dilema moral profundo que exigirá que façam uma escolha entre preservar um segredo sombrio ou liberá-lo para o mundo. As consequências de sua decisão não apenas moldarão seus legados pessoais, mas também influenciarão o futuro da região como um todo. O que você escolheria? Preservar ou revelar? Como resultado, a conclusão dessa aventura deve oferecer recompensas emocionantes que variam desde novos poderes e habilidades até alianças poderosas ou até mesmo a transformação da narrativa. À medida que os jogadores se tornam os novos guardiões da memória, levando a chama da aventura e do saber para um futuro brilhante e iluminado. Em um RPG, o envolvimento dos jogadores vai muito além das mecânicas de jogo tradicionais. Trata-se da narrativa que se forma, das histórias que se entrelaçam e da conexão emocional que se estabelece entre os personagens. Os guardiões da memória não são apenas figuras em busca de um objetivo. Eles constituem uma tapeçaria rica de escolhas e consequências que desafiam a percepção e a dinâmica do jogo. Para que esse sistema se mantenha funcional e cativante, mestres de jogo precisam estar preparados para se adaptar em tempo real às decisões dos jogadores, revelando a imprevisibilidade da jornada. Uma técnica recomendada para incrementar a experiência é a inserção de pontos de virada, que introduzem reviravoltas inesperadas baseadas nas ações e decisões dos jogadores. Imagine, por exemplo, a traição de um aliado que se revela um infiltrado entre eles, ou o retorno surpreendente de um vilão que havia sido derrotado anteriormente. Essas surpresas não apenas revitalizam a narrativa, mas também criam um ambiente dinâmico e envolvente. Além disso, a imersão é fundamental para proporcionar uma experiência de jogo verdadeiramente rica e memorável. A introdução de elementos táteis como mapas físicos, miniaturas que representam locais significativos ou relíquias antigas pode ser uma maneira eficaz de enriquecer a experiência do jogador e aumentar sua conexão com o mundo ao seu redor. O uso de trilhas sonoras apropriadas para diferentes ambientes ajuda a criar uma atmosfera envolvente, que ficará gravada na memória dos participantes por muito tempo, tornando a jornada inesquecível. Em última análise, o sucesso de uma narrativa de RPG, especialmente uma tão rica e instigante quanto Os Guardiões da Memória, não se baseia apenas na robustez do enredo, mas sim na conexão emocional gerada entre os jogadores e seus personagens.
Incentivar a criação de histórias pessoais e dedicar tempo ao desenvolvimento do caráter de cada jogador são chaves indispensáveis para o sucesso de qualquer campanha de RPG. À medida que cada personagem lida com suas dores, desejos e sonhos, isso se transforma na essência do jogo. Em conclusão, Os Guardiões da Memória não é apenas um convite para explorar os mistérios do passado, mas também uma oportunidade para redefinir o futuro. Que, ao final de suas jornadas, os novos guardiões possam não apenas carregar a chama da aventura adiante, mas também manter viva a memória das histórias que moldaram o mundo e os trouxeram até aqui. Não se esqueçam de deixar suas experiências nos comentários e compartilhar este vídeo com outros aventureiros. Até a próxima, aventureiros, e que suas histórias sejam sempre repletas de sabedoria.